todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Mulheres da Bíblia. Bom, muito bem, então. Nós hoje falaremos de Zípora, ou Séfora, né? A esposa de Moisés. É isso mesmo, a esposa de Moisés. Então eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no livro de... Deixa eu abrir aqui a minha... Êxodo, capítulo 2. Isso aí, Cássia. Zípora. Isso aí, Marcita. Exatamente, a esposa de Moisés. Êxodo 2, versículo 15. Mais uma vez, para vocês que nos acompanham, né? E para vocês que estão chegando agora, eu sempre costumo explicar que os capítulos, né, do Antigo Testamento são muito extensos. Então a gente costuma pular, não que não sejam importantes. Tudo que está na Bíblia está por algum motivo, né? Tudo é importante. Mas aqui, por conta de ser uma live, a gente tenta resumir, né, para não ficar muito extenso e cansativo, para que vocês possam absorver então o melhor, né, do entendimento dessa palavra, tá bom? Extrair para vocês o melhor de tudo isso. Então, Êxodo 2, versículo 15, diz assim, prestem bastante atenção, porque não tem como nós falarmos de Zípora sem falarmos de Moisés, seu marido. Então, eu preciso que vocês prestem atenção, eu vou tentar resumir ao máximo, mas lá embaixo fala do espírito dela, porque de Moisés fala mais de 300 vezes. O nome de Zípora aparece apenas 4 vezes na Bíblia. Mas a importância dessa mulher foi crucial, definitiva para a vida de Moisés, tá bom? Diz assim, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Vou dizer qual é o caso aqui, rapidamente. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Então, o que aconteceu com Moisés? Você já sabe a história, né? Moisés, então, matou aquele egípcio, a ira de Faraó se acendeu contra Moisés e Moisés fugiu, tá? Então, a partir daqui é o momento da história onde Moisés foge para o deserto. E no versículo 16 diz assim, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, existia um sacerdote que tinha 7 filhas que estavam ali ajudando no rebanho de seu pai. 17. Vieram os pastores e expulsaram-as dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Então, olha só que bacana aqui no versículo 17. Vieram os pastores e expulsaram aquelas mulheres dali, né? E Moisés levantou-se e defendeu-as para dar de beber ao rebanho. Aqui no versículo 17, nós observamos nitidamente, né, essa atitude impetuosa, né, essa atitude que Moisés tinha dentro dele de defesa em favor das mulheres aqui no caso, né? Você vê que ele já era um defensor do povo, ele já tinha essa característica dentro dele, né? Muito legal isso, né? Ele brigou com os outros pastores para defender aquelas mulheres. Olha que interessante. E no versículo 18 diz assim, e voltando elas a seu pai Reuel, ele disse, por que vocês voltaram hoje tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Então, nesse momento, elas voltaram e eles perguntaram para elas, mas por que vocês voltaram tão depressa? Já que elas tinham o costume de voltar mais tarde, né? Porque dar de beber ao rebanho não é fácil, só que ali naquele momento havia um homem para ajudá-las, né? Então,
Ele falou, vocês voltaram cedo. Ela falou, olha, tem um homem ali que nos defendeu dos pastores, porque certamente aqueles pastores se aproveitavam do fato delas serem mulheres, davam de beber primeiro para os seus rebanhos e depois elas que se virassem, né? Assim, chegando mais tarde em casa. Mas nesse caso foi diferente. Houve um homem, então, para defendê-las. Olha que coisa linda, gente. Olha que bacana. E aí, então, o pai delas, né, falou assim, traga esse homem para comer pão, né? Quis recompensar a gentileza, né, de Moisés. E no versículo 21 diz, né? E Moisés consentiu em morar com aquele homem e deu a Moisés a sua filha Zípora. Então, passou-se um tempo, né? Certamente não foi só esse convite para comer o pão. Aqui a gente já vê um tempo passado e Moisés morou ali naquele lugar, e aquele homem deu a sua filha Zípora como esposa de Moisés. Olha só, versículo 22 diz assim, a qual deu à luz a um filho, a quem chamou Gerson. E aconteceu, depois de muitos anos, que morrendo o rei do Egito, então passaram-se anos, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Prestem bastante atenção aqui. Então, passaram-se anos e o povo de Israel era escravo no Egito, tá? E nesse então, a Bíblia diz que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiravam por causa da escravidão. Então, o povo de Israel era um povo cativo, era um povo sofrido, era um povo que estava sendo escravo por 400 anos e clamavam a Deus dia e noite. Deus, então, escutou o seu clamor, né? No versículo, você que está chegando agora, nós estamos lendo Êxodo 2, estamos no versículo 23. Prestem atenção que essa meditação é muito bacana, gente. Você vai extrair muita coisa boa daqui. O clamor subiu a Deus, né? Por causa de sua servidão. Olha só. Então, por conta da servidão do povo, do sofrimento do povo, né? Do clamor do povo, esse então subiu a Deus, o clamor dele subiu a Deus e Deus ouviu eles, né? E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição, ou seja, Deus prestou atenção, né, no sofrimento daquele povo e falou assim, não, vou enviar alguém, né, vou fazer alguma coisa em favor desse povo. Êxodo 3, vou ler rapidamente, tá, o versículo 1 e 2, só para que você entenda também o chamado e o propósito. Repito, para você que está entrando agora, não tem como nós falarmos de Zípora sem falarmos de Moisés, porque há um contexto todo, né, por detrás disso. Eu preciso que você entenda esse contexto geral, tá? Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em uma sarça, ou seja, uma planta, né? A Bíblia diz que aquela planta pegava fogo, mas não se consumia, a planta não queimava, não terminava, não acabava. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Deus mandou Moisés ir ao encontro de Faraó. Então, naquele momento que Moisés estava apacentando as ovelhas, fazendo um papel de um pastor, cuidando das ovelhas, Deus viu o amor de Moisés pelos animais, né, por aquele rebanho. E Deus, então, creio eu, né, aqui não diz, mas é o mais claro que eu posso chegar, e disse, olha, se ele cuida com tanto amor das minhas ovelhas, imagino que ele não vai fazer pelo meu povo, né? E ali naquele momento, Deus aparece para Moisés, né? Em forma de uma chama, de uma sarça ardente, né? Uma planta, uma mini árvore, uma sarça ardente que não se consumia. E nesse momento, então, Deus manda
Moisés ir ao encontro de Faraó. Êxodo 3 diz assim, 3:9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito o povo de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés, veja que está em letra maiúscula, preste atenção nos detalhes da Bíblia. Aqui, veja que pela segunda vez, Moisés duvidou de Deus, né? Ele disse, quem sou eu? Esse quem sou eu aqui não se refere só à humildade. Nós vemos claramente o medo de Moisés, né? Para ir até o Faraó e falar assim, olha, solta o povo, porque o povo é de Deus. E a gente até entende essa atitude dele, né? Porque você imagina, o Moisés caminhando pelo deserto, voltando pelo Egito, falando assim para Faraó, solta o povo. É uma coisa realmente aos olhos humanos incoerente, né? Mas aqui diz, eu te enviarei, eu serei contigo. Então, nesse versículo, eu digo a você, minha amiga e meu amigo ouvinte, você que está passando por essa situação que é impossível. Veja aqui que era uma situação impossível aos olhos humanos. Ele fala, olha, você vai lá, você vai fazer dessa forma que eu estou te mandando e eu serei contigo. E nesse momento Moisés duvidou. Ele falou, mas quem sou eu para falar com o Faraó? E Deus mais uma vez fala, vai que eu serei contigo. E por uma segunda vez ele fala, mas ele vai me perguntar o seu nome. Que nome eu vou responder? Por quê? Porque os egípcios eram idólatras, né? Eles criam em todo, existiam deuses para tudo, para fertilidade, para o amor, para prosperidade, então para cada coisa existia um Deus. E esse Deus, né, o nosso Deus, para os egípcios é o Deus invisível, é o Deus sem rosto, é o Deus sem forma, porque não tem nada que apalpar, né? Eles criam em coisas que tinham que ser pegas, né, feitas por mãos humanas. Para cada coisa eles acreditavam num Deus específico. E aquilo ali, por exemplo, a deusa da fertilidade, né? Baal e Aserá, né? Se lembra? Então, Aserá era a deusa da fertilidade. Então, era uma escultura feita por mãos humanas. Então, por isso que Moisés falou assim, mas vem cá, eles acreditam em outra coisa. Quando eu me apresentar e falar assim, Deus mandou, o faraó vai perguntar, que Deus? Que Deus invisível é esse? Porque é isso que eles falavam, Deus invisível, Deus sem rosto. E aqui você veja claramente, em letra maiúscula, Deus fala assim, ó, no versículo 14, prestem atenção na força dessa palavra, meninas. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Olha só, Deus dizendo assim, ó, basta, sou eu. O meu nome basta, o meu nome é todo poderoso, eu sou poderoso o suficiente para fazer o povo sair da escravidão. Aleluia, amém? Eu sou poderoso para transformar a sua vida. Eu sou poderoso para mudar o pensamento de Faraó, para quebrantar aquele coração dele. Apesar de que nesse momento, né, ele fez justamente ao contrário. Quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus, para então nesse momento ver a perseverança de Moisés e do povo de Israel. Mas eu estou me referindo agora, minha amiga, a você. A você. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder que Deus tem. O poder transformador. O poder que pode, o Deus que pode todas as coisas fazer. Ele pode fazer. Ele fez o sol parar.
Ele tem poder de fazer com que seus inimigos entrem em conflito entre si. É isso que nosso Deus faz. Por isso que ele fala aqui em letra maiúscula, já irritado. Eu sou suficiente. E essa palavra, minha amiga, eu digo a você. Eu sou suficiente para a sua vida. Eu sou o suficiente para abençoar você, para curar você, para resgatar você das trevas e desse poço de lama em que você está vivendo. Amém? E em Êxodo 4, Moisés, então, mais uma vez argumenta com Deus. E aqui, em Êxodo 4, é onde finaliza a nossa meditação, porque é onde entra a Zípora, que é dela que falaremos hoje. Mas para você que está entrando agora, repito o que eu falei a princípio, não há possibilidade de falarmos de Zípora sem falarmos de Moisés. Amém? Então diz assim, em Êxodo 4, diz assim, então respondeu Moisés, mais uma vez, olha só, gente, já pela segunda vez, Deus já estava falando, né, com ele, faça assim, dessa forma, e ele duvidou 2 vezes. Agora, pela terceira vez, ele duvida, e diz assim, Êxodo 4, 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ai, meu Deus, gente, de novo, olha a dúvida. Olha a dúvida mais uma vez. Então o Senhor disse-lhe, o que é isso na sua mão? E ele lhe disse, uma vara. E o Senhor disse, lança na terra. E ele lançou na terra. E tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se a vara em sua mão. Então, mais uma vez, Deus tendo misericórdia e Deus tendo paciência com Moisés. Só que mais embaixo agora, você vai ver que Deus perdeu a paciência. E é isso que muitas pessoas não entendem nos dias de hoje. As pessoas não entendem que Deus, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de misericórdia, mas Deus também é Deus de justiça e Deus de limites. E infelizmente são poucas as pessoas que conseguem entender isso. Aqui nesse texto você vê claramente que a dúvida de Moisés e a desobediência, e eu vou te explicar o porquê da desobediência, fez com que Deus se irritasse. Nesse primeiro capítulo de Êxodo 3, dá para ver que Deus já estava irritado, né? Porque você vê a resposta de Deus. Olha, eu sou. Fala que eu sou enviou, né? Mas aqui agora, depois embaixo, você vê que Deus continua se irritando, né? Ele continua duvidando de Deus e Deus tendo paciência, mas olha só que interessante. E diz assim, e disse-lhe mais o Senhor, põe agora a mão no teu seio, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Ou seja, Deus estava apresentando sinais para ele, né? Primeiro ele falou a respeito da cobra, falou, lança sua vara, né? Que ali depois você pega a sua vara. Quando ele lançou a vara no chão, se transformou em cobra, né? E depois ele pegou pelo rabo e se transformou em vara. Então ele estava falando assim, olha, se ele duvidar de você, se o faraó duvidar de você, eu vou te dar alguns sinais, né? Eu vou fazer alguns sinais. Mas Moisés, então, não achou que isso fosse suficiente, né? E aí, ele mais uma vez falou, olha, põe a sua mão no seu seio, ficou leprosa, e depois tirou a mão, ficou limpa novamente, né? E no versículo 8 diz assim, e acontecerá que se eles não te crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão depois, né? 9, se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas tornar-se-ão em sangue. Versículo 10. Aqui começa novamente
a dúvida de Moisés. Meninas, olha só, eu estou enfatizando aqui porque não são poucas as pessoas que duvidam do poder de Deus. Veja que o próprio Moisés duvidou do poder do Senhor. E Deus se irritou. Você vai ver aqui que Deus fica irritado, a ponto de tomar uma decisão drástica a respeito de Moisés. Não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer por você. Boa noite a todas, queridas, que estão entrando nesse momento. Não duvide do poder de Deus. Pela quarta vez, Moisés duvidou do poder do Senhor, sendo que Deus já havia aparecido para ele como forma de chama, né, na sarça ardente, lá em cima do monte, falou com ele. E no versículo 10 diz novamente: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, ou seja, suficiente, né? Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, ele estava dizendo, olha, eu não sei falar, eu não vou saber falar. Isso porque Deus já tinha falado com ele, eu vou ser contigo, né? E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Olha a pergunta de Deus para Moisés. Vem cá, já é a quarta vez. Eu tô falando para você ir. E mais uma vez Moisés, né, dando um de coitadinho. Ai, coitado de mim, porque eu não sei falar, né? Muito humilde. Olha, eu não vou saber falar. E Deus está falando, mas eu não tô falando para você que eu vou ser contigo? É isso que falta no evangelho de hoje, muitas vezes. Pessoas que não têm atitude. E você pode observar claramente nesse texto que Deus não se agrada de pessoas sem atitude. Pessoas que têm medo de atuar pela fé. Pessoas que têm medo de enfrentar os seus problemas tomados da mão de Deus. Não tema. O seu problema está grande? Existe um faraó diante de você? Não tema. Deus é contigo, minha amiga e meu amigo ouvinte. Deus é com você. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que faz o mar se abrir se for necessário para que você passe. Então, se você está passando aí com um faraó diante de você te perseguindo, ali ó, pode ter certeza. E se você procura andar em integridade, com o coração reto diante de Deus, fazendo o que é certo, mesmo com seus erros, como Moisés teve, eu vou te mostrar aqui o erro dele, que foi grandíssimo, mas nem por isso ele deixou de ser Moisés, não é mesmo? Nem por isso ele deixou de ser um herói, né? Um homem maravilhoso, um libertador do povo de Israel. E diz assim: e disse o Senhor, né? Versículo 11, para você que está entrando agora. Versículo 11 do capítulo 4 de Êxodo. Diz: quem fez a boca do homem, hein? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu, Senhor? Deus já aqui, né? Já estava assim, olha, chega de dúvida, né? 12, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que vai falar. E o que respondeu Moisés, meninas? O que diz a sua Bíblia? Ele, porém, diz: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Gente, mais uma vez, vocês podem acreditar nisso? Olha só, Moisés, hein? Moisés, quem somos nós comparado a Moisés? Ninguém, nada, zero. Somos zero à esquerda. Mas olha quantas vezes Moisés duvidou. Eu não estou falando isso para que você então se acomode e diga assim: ah, então, se Moisés, né, que foi quem foi, escolhido por Deus, duvidou tanto, errou tanto, então, se eu errar também. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu quero que você medite justamente no contrário.
É nós tomarmos isso como exemplo para que nós não façamos em nossas vidas. Para que nós tomemos o exemplo da esposa dele, que tomou uma atitude e o livrou das mãos do Senhor, não foi do diabo. Zípora livrou Moisés das mãos do Senhor. Olha só, você vai ver. Diz assim. Então, né? Ah, meu Senhor, versículo 13. Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar, ou seja, envia outro, né? Eu não vou saber falar, Deus já tinha falado, eu vou falar pela sua boca, fui eu que fiz a boca e tudo mais que a gente acabou de ler. Versículo 14, o que que diz aí, meninas? Quero saber se vocês estão acompanhando. Versículo 14, o que que diz? O que que aconteceu com Deus nesse momento? O que que aconteceu com Deus nesse momento? Versículo 14. Escrevam aí, por favor. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-os o que há vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que fará os sinais. Então foi Moisés, voltou para Jetro e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro: vai em paz. Olha só. Então, nesse momento, Deus já estava bem irritado, né? E ele mais uma vez falou: ai, manda Arão. Aí ele falou assim: tá bom. Deus está falando aqui para ele. Então, tá bom. Então, eu vou mandar Arão. Né? Deus agiu assim: ah, é? Você está duvidando de novo de mim? Você está duvidando que eu vou falar através da sua boca? Então tá bom. A Fernandinha escreveu: acendeu a ira de Deus. Isso aí, Fernandinha. É isso aí. Então ele falou assim: então tá bom. Então eu vou mandar Arão então. Só que não ficou por isso mesmo. A ira de Deus se acendeu a tal ponto que Deus resolveu então matar Moisés. Sim, nós vamos ler. Isso mostra claramente, mas você fala assim: mas pastora, há uma contradição então. Como Moisés foi escolhido e nesse momento Deus resolve matar Moisés, porque a ira se acendeu em Deus? Não, não é contraditório não. Isso demonstra claramente que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Eu não sou, você não é. Ninguém é. Moisés não foi. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, nada e ninguém pode impedir. Ninguém. O que ele resolve fazer, ele vai fazer comigo, vai fazer com você, vai fazer com outro, vai fazer sem a minha presença, vai fazer sem a sua presença, porque Deus é Deus. Ele faz as coisas da forma que ele quer. Então, nesse momento, Moisés duvidou de Deus pela 4ª ou 5ª vez, se eu não me engano. E Deus falou assim: tá bom, você não quer falar? Tá bom, vou mandar então Arão então. Só que a ira do Senhor se acendeu. E a ira do Senhor, quando se acende, não fica por isso mesmo, como as pessoas pensam. Vou repetir. Ai, pastora, mas Deus não é Deus de misericórdia? Sim, para aqueles que o clamam e se arrependem de verdade. Que não foi esse caso. Olha só, agora vamos entrar em Zípora. Preste atenção na atitude dessa mulher. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atentas que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na sua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus estava especificando como era para, nesse caso, Arão e Moisés falar, né? Ele estava dando um recado para os dois, mas Arão iria falar com Faraó.
E aí no versículo 23 diz: E eu tenho dito, deixe ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Esse filho é o povo de Israel, tá? O povo de Israel aqui considerado filho de Deus, né? O povo escolhido do Senhor. Eis que eu matarei a teu filho e o teu primogênito. 24. E aconteceu no caminho que o Senhor o encontrou a Moisés, e o quis matar. Olha só. Onde está o amor de Deus? Alguém pode me dizer? Você vê algum amor? O que você vê aqui? Eu não vejo amor nenhum aqui. Esse amor sentimento, né? Que a gente aprende que Deus é amor, que é só amor, 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 né? É por isso que nós evangélicos hoje, nós estamos tão banalizados. Porque é pregado um evangelho fácil, de portas abertas, de portas largas. Por favor, alguém me explique aqui do versículo 24 do capítulo 4 de Êxodo. E aconteceu no caminho que o Senhor o encontrou e o quis matar. Alguém me explique, por favor, já que Moisés era um escolhido? Pense bem. Deus o quis matar. Por quê? Por quê? Primeiramente, né? Pelas dúvidas que ele carregava no seu coração. Dúvidas daquele todo-poderoso que podia mudar a sua história, que queria usá-lo para algo imenso, que era a libertação do seu povo, do seu primogênito. Deus queria usar Moisés para fazer a diferença na vida de mais de 3 milhões de pessoas. Mas Moisés não assumiu essa posição. E de repente você está sendo chamado para um propósito que Deus quer na sua vida e você não assume essa posição. Não digo a você que de repente você vai ser uma pastora, um pastor ou um obreiro. Eu não estou dizendo disso não. De repente Deus quer que você assuma a sua posição na sua casa. Você tem um chamado na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus já falou com você inúmeras vezes. Olha, não tenha medo, eu serei contigo. Abre o seu negócio, você tem capacidade. Sabe, você é uma boa, não sei, você trabalha bem com computador, você trabalha bem com doce, você trabalha bem com salgado, você é excelente na limpeza. E Deus já falou com você, olha, pega esse cajado, faça a diferença. E você fica, tadinha de mim, né? Igual Moisés ficou, 4 vezes. Quem sou eu? Manda outro. Assim são muitos os que estão dentro das igrejas. Pessoas que não tomam para si a responsabilidade que Deus tem otorgado a ela. Não assumem o chamado, ficam mais ou menos, sabe, em cima do muro a vida toda. Nós termos dúvidas e questionamentos no início da nossa fé é natural, porque somos neófitos na fé, né? Tá cheio de gente pequena, né, na fé, que acha que sabe, que não sabe, é até entendível, né? Pessoas que têm pouco tempo de igreja terem questionamentos. Agora, aqueles que já têm um certo tempo, já provaram do fogo e do poder de Deus, ficar duvidando, assim como fez Moisés, é inaceitável. A ponto de Deus, no versículo 24, diz que ia matar Moisés. E aí agora, nos 4 últimos versículos que vamos ler, fala a respeito de Zípora, sua esposa, que foi uma mulher determinante para que Moisés fosse usado por Deus, então, para libertar o povo de Israel. Olha só que bacana, meninas. Diz assim, no versículo 25, no 24, Deus então havia decidido matá-lo. No versículo 25, então diz, então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário.
Olha o que essa mulher fez. Ela pegou uma pedra pontiaguda. Olha aí, Fernandinha, presta atenção. O que ela fez com seu filho, né? Sua criança. Pegou uma pedra pontiaguda e cortou o prepúcio, né? O prepúcio é a pele, né, que envolve ali a parte íntima, né, do homem. E ela então pegou essa pedra e cortou, né? Fez a circuncisão que Moisés não havia feito até então. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como então Moisés ia mandar Faraó cumprir um mandamento ou uma ordem de Deus se ele mesmo dentro da sua própria casa não o fazia? Hein? Porque a circuncisão representa a ênfase quanto à obediência. A circuncisão, ela vem desde a época de Abraão. Era um mandamento, né? Mandamento, não sei se é a palavra, porque os mandamentos vieram com as leis de Moisés. Mas era uma aliança, era um símbolo, um simbologismo da aliança entre Deus e seu povo. Até hoje os judeus são circuncidados, né? Eles cortam o prepúcio do homem, né? Humanamente falando, a remoção do prepúcio é uma remoção dessa pele que facilita, né, na relação sexual. Mas espiritualmente, ele tem um significado de aliança de sangue, né? E isso vem de uma fé abraâmica, vem desde Abraão. Então Moisés, crendo no Deus Todo-Poderoso, ele deveria haver cumprido com essa ordem, vamos dizer assim, com esse mandamento com o seu filho. Por que ele não o fez? Como exigir dos outros aquilo que eu não faço? Ou seja, ele exigir que Faraó fizesse algo, né, que Deus estava mandando, mas ele mesmo dentro da sua casa não tinha feito? Infelizmente são muitos, não são poucos, aliás, os pregadores ou aqueles que dizem ter um chamado, ou que são de Deus, ou estão diante de um trabalho, querem mandar os outros fazerem as coisas que eles mesmos não fazem. Como pode, né? Eu mandar você parar de fumar se eu fumo, mandar você parar de se drogar se eu me drogo, falar para você ser dizimista se eu não sou. Você entende? Cobrar de você uma fé que eu não tenho. Exigir que você dê satisfação de algo que eu mesma não faço. Como pode? Não há como. É contraditório. Aqui mostra isso. E Zípora se deu conta num tempo oportuno, graças a Deus, há tempo, porque Deus já havia decidido então matar Moisés, e ela então, com a sua fé, eu imagino, né, ela rapidamente viu aquela pedra no deserto, não foi com faca, né, que era de uma forma mais fácil, não tinha anestesia, ela simplesmente pegou, né, o órgão do seu filho e cortou aquela pele ali do prepúcio, passou a faca afiada ali, sem sentimento. Onde está o sentimento dessa mulher? Zero. Né? Veja que ela era uma mulher do deserto mesmo, né? De guerra. Então Zípora cortou o prepúcio e lançou aquele sangue, né? Aquela pele com sangue aos pés de Moisés. E aqui diz, né? Eis que você é um esposo sanguinário. E Deus viou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, Deus se arrepende de matar Moisés. Deus volta atrás. Olha só. A fé de uma mulher mudou a decisão de Deus. Olha o poder de uma atitude de fé. Olha como uma atitude de fé comove a Deus. Lágrimas não comovem a Deus. Nesse momento, Zípora podia... Ai, meu Deus, chorado, por favor. Não é assim? Não. Ela tomou a atitude correta.
correta. Ela dentro do seu interior se arrependeu, porque se o menino não era circunciso, certamente foi um acordo entre ela e Moisés, né? A Bíblia não fala isso, mas eu acredito eu na conversa dela com o marido, né? Não era circuncidado até então, né? Então creio eu que ela se arrependeu no seu coração daquela atitude, pensando assim, bom, meu marido vai ter um chamado grande agora, ele vai precisar fazer algo grande, então deixa eu me arrepender aqui, fazer o que é certo e tomar atitude para que meu marido cumpra o seu chamado. E aqui então ela pegou essa pedra e jogou o sangue aos pés do seu esposo. E no versículo 26, a ira de Deus desviou-se dele, né? E disse o Senhor a Arão no 27, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, o encontrou no monte e o beijou, assim como Deus havia determinado. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos e filhos de Israel. E Arão falou com todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E 31 diz o que, meninas? E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Ponto final. Olha que pouquinho. Esse vídeo todo eu tive que falar de um homem e ao final, em apenas 2 versículos, falamos de uma mulher que durante a história toda não aparece, aparece lá no comecinho, né, quando seu pai a dá por casamento a Moisés, e agora definindo a vida do seu esposo. Olha o poder da mulher, a mulher que é de Deus, a mulher que é forte, a mulher que não se deixa levar pelos sentimentos. Você, mulher, tem o poder da oração. Você pode mudar a estrutura da sua casa. Você pode mudar a história do teu marido. Sabe como? Não só orando, como muitas pensam. Vive dentro da igreja, orando. Não estou falando disso. A oração é a nossa aliança com Deus. É a nossa conversa com Ele, que é de suma importância. Mas aqui você não vê oração. Aqui você vê atitude. Então, a mulher que ela é de Deus, ela é de atitude. Ela toma atitude em favor da sua casa. Ela toma atitude em favor do seu marido. Muitas vezes eu vejo o tempo todo as mulheres falando, porque a mulher tem que ser submissa, porque está escrito na Bíblia, porque a mulher é submissa. E elas pegam essa palavra como se a submissão fosse sinônimo de ser inferior, ou de ser calada o tempo todo, ou de ser, sabe, é aquela mulher que vive para passar, para limpar, não é, ser submissa não é isso. Ser submissa é um ato de amor, sabendo quem constituiu cabeça daquela casa. Mas como eu sempre digo nos meus vídeos, se fosse para limpar, lavar, passar roupa, entendeu? Arrumar filho, seu esposo contrata alguém que o faça, que trabalhe, ele paga e alguém faz. Não. A mulher que muda o chamado, que abençoa o marido, é essa aqui. Que tem atitude de fazer o que é certo. Ela viu que o filho dela não era circuncidado. Ela viu que Deus está virado com Moisés já, pelas atitudes de Moisés, pela dúvida de Moisés. E então ela fez o que era correto. Sem sentimento. Ela agiu no impulso de fé, porque a fé é isso, é um momento. Eu creio que nesse momento, se ela tivesse pensado muito, ela não ia então conseguir cumprir com aquilo que Deus tinha proposto, né, para a vida de Moisés. Ela vendo a importância, a seriedade, né, daquele chamado, eu vejo então ela tomando essa atitude e fazendo o que é certo. E você, mulher? Tem feito o que é certo? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Ajude seu marido. Sabe qual é o certo? A mulher que é de Deus,
ela coloca o seu marido nos caminhos de Deus. Eu não estou falando aqui que não existem homens difíceis. Eu sei porque eu venho de um lar com um homem difícil. Mas eu sei que para o meu Deus nada é impossível. E você, mulher, que andar nos caminhos da justiça, não digo da perfeição, como eu sempre falo, porque todas nós temos o nosso momento de fraqueza. Vejo os heróis da fé aqui, os momentos de fraqueza, de dúvida, de dor, de choro, de lágrima, tá tudo certo, somos seres humanos. Mas nós temos sim o poder que pela fé, no intuito de fé, no momento de fé e de atitude, podemos salvar nossa casa, nossa família e a nossa própria vida dos nossos inimigos. Você tem inimigos? Eu também tenho. Muitos. Mas eu tenho a certeza daquele que me guarda. O guardião de Israel é o meu Senhor, que pela sua infinita misericórdia tem nos guardado até hoje, porque nós procuramos ter essas atitudes de fé. Então, o que eu vivo, eu procuro passar para você. Tenha você atitude de fé, não tema. Cumpra o seu chamado. Faça o que tenha que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer. Eu não conheço você, não conheço a sua vida. Mas eu tenho a certeza que você sabe. De repente, você até hoje não teve aquela conversa direta com seu marido, que você tem tanto medo dele a ponto de não conseguir falar o que tem que ser falado para ele? Diretamente. Você não é esposa dele? Você não é uma qualquer. Você é companheira, você é pastora, ele não me escuta. Faça. Deus colocou no seu coração alguma coisa, faça. Você tá para abrir um negócio há muito tempo e não consegue porque tem medo, porque duvida de si mesma? Faça. Vai em frente, começa a ver preço, vai ver local. Ai, pastora, eu não tenho condição. O que a Bíblia diz? Vai ir de comprar sem dinheiro. É isso que a Bíblia diz. Ir de comprar sem dinheiro. Meu primeiro carro, eu comprei e não tinha um centavo no bolso. Fui pela fé na agência e Deus me deu. Claro que depois a gente teve que pagar, né? Mas o que eu tô querendo me referir aqui é que o milagre acontece quando você toma atitude. Deus colocou algo no seu coração, obedeça, faça. Porque Ele será com você. Certo? A atitude dessa mulher mudou a história do seu marido, dos seus filhos e de toda uma nação. Mais de 3 milhões de pessoas. Se não fosse a atitude dela, Moisés não estaria. Creio eu que não estaria nem, não sei se estaria na Bíblia, não sei, porque ele seria mais um que Deus removeu da face da terra, assim. Quando Deus quer, não é? Ele se irou e falou, vou matar você, pronto. Creia somente. Faça o que tenha que ser feito, sem sentimento. Não fique se vitimizando. Tá passando por um momento difícil? Chore, tem o dolo, tem a dor, né? Mas depois disso, atue. Não tema. Porque o guardião de Israel irá te proteger e te guardar. Creia somente. Amém? Eu espero que você fique então com o exemplo de Zípora, essa grande mulher de Deus, essa mulher de atitude, essa mulher inconforme com a situação, fazendo o que tem que ser feito em prol de um povo, dela mesma e de sua casa. Amém? Meus amores, que Deus abençoe a todas, fiquem com Deus e a próxima live também será uma bênção. E eu quero que você esteja a posto às 10 da noite. Eu tenho colocado um pouquinho antes, 2 minutinhos antes, para que não atrase, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você fizesse a sua parte. Quem sabe alguém ouvindo essa palavra não seja ela abençoada. E quem não quiser, não assista. Mas se você crê que tem feito bem para você, compartilhe. E mande essa mensagem pro WhatsApp, nós já vamos colocar no YouTube e vamos enviar aí para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de noite. Fiquem com Deus e na fé, sempre.
Tchau, tchau!